Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e é o seguinte, essa semana é decisiva para o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Terça e quarta-feira vai ter reunião dos ministérios para decidir de fato o que vai acontecer com esse empréstimo. Tem um entrave muito grande, ou seja, um obstáculo que o governo não está conseguindo ultrapassar e por outro lado, que são os bancos, não querem ceder às tentativas do governo. Essa reunião deve acontecer entre o Ministério da Cidadania, o Ministério da Economia e a Casa Civil para definir de fato o que vai acontecer com esse empréstimo. Essa reunião está prevista para essa terça e quarta-feira. Fique até o final do vídeo, eu vou explicar tudo para vocês e o que pode acontecer após essa reunião. Bom galera, como eu trouxe esse vídeo para vocês na semana passada, muitas pessoas não prestaram atenção aos detalhes. Vamos aos detalhes, a matéria que saiu e depois eu vou explicar tudo para vocês o que pode acontecer após essa reunião. É o seguinte pessoal, o governo federal ainda discute as últimas regras sobre empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. E é o seguinte, prestem muita atenção no que está sendo dito aqui, ó. A expectativa nos Ministérios da Economia e Cidadania era que a modalidade fosse lançada ainda neste mês de outubro, mas deve ficar para o começo, ainda neste mês de setembro, mas deve ficar para o começo de outubro. E por que deve ficar para o começo de outubro? E outra informação, será mesmo que vai ficar para o começo de outubro? Olha só, o principal entrave, qual que é o entrave que eu disse no início do vídeo? É a discussão sobre o limite da taxa de juros a ser aplicada neste serviço. O governo quer uma taxa de juros, um teto de juros para esse consignado. Por outro lado, os bancos não querem aceitar e querem trabalhar com a sua taxa de juros individualizada. Ou seja, o Banco Pan oferece uma taxa, o Banco Safra oferece outra taxa. E a taxa que eles quiserem, que eles acharem melhor para o banco. Mas o governo não quer isso, o governo quer um teto, ou seja, os bancos podem trabalhar com qualquer taxa de juros desde que não ultrapasse esse teto que o governo estipulou, mas os bancos não querem aceitar isso. E é o seguinte, técnicos do ministérios apontam o risco de as instituições cobrarem juros altos dos beneficiários e com isso aumentarem o endividamento de famílias com baixa renda e que depende do benefício social para sobreviver. As conversas, aqui que a gente tira, pessoal, o que de fato vai acontecer nessa semana. As conversas para definir as regras para o consignado envolvem os Ministérios da Economia, Cidadania e Casa Civil. A expectativa no governo é fazer reuniões na próxima terça e na quarta-feira para chegar a uma definição sobre a taxa de juros. Foi o que apurou o site UOL. Quando esse ponto estiver definido, o governo publica a regulamentação, apresenta detalhes das regras para os bancos em uma portaria e organiza o sistema de dados para operacionalizar o benefício. Essa burocracia pode demorar cerca de 2 semanas. Pessoal, uma coisa que poucas pessoas entenderam aqui é o seguinte, pessoal. O que vai ser a pauta principal dessas reuniões? Vai ser sobre a taxa de juros. Quando esse ponto estiver definido, essa burocracia pode demorar cerca de 2 semanas. Então é o seguinte que poucas pessoas não entenderam. Se esse ponto for definido, vai ter a reunião. Se os ministérios não chegaram a um consenso em relação a essa taxa de juros, pode ser que não tenhamos um prazo definido, que agora, no momento, o prazo é outubro. Pode ser que isso também não aconteça em outubro. Por quê? Porque isso vai depender da reunião e se os ministérios vão chegar a um consenso sobre essa taxa de juros. Porque, como eu disse, os bancos não querem aceitar um teto de juros. Se após essa reunião não chegar a uma definição, pessoal, esse prazo que está escrito aqui para vocês, ó, na matéria, esse prazo aqui, ó, empréstimo que seria em setembro, mas deve ficar para outubro, pode também não acontecer. Por que pode não acontecer? Se não chegar a um consenso, não deve ter esse prazo de 2 semanas. Porque o prazo para operacionalização de 2 semanas é se o governo chegar a um consenso. Então, pessoal, prestem atenção. Vocês veem como que tá uma bagunça esse consignado?
Tá uma bagunça completa. É mais do que uma novela, já virou uma série aí, né, pessoal? Porque cada hora sai uma temporada nova. Tá uma bagunça completa. Se os ministérios da Cidadania, Economia e a Casa Civil não chegaram a um consenso até essa quarta-feira, pode ser que esse empréstimo possa ter até cancelado. Por quê? Porque não tem consenso, o banco não aceita. E pessoal, não adianta a gente ficar bravo com os bancos. Vocês têm que entender também o lado dos bancos. Como assim, PH, entender o lado dos bancos? Eu explico para vocês. O empréstimo consignado do INSS, como é? É pago em 7 anos, uma taxa de 2,14, mas é pago em 7 anos, pessoal. Por isso que a taxa de juros é baixa. Por quê? Vai ser um valor que eles vão pagar por 7 anos. No final desses 7 anos, mesmo a taxa de juros sendo baixa, eles vão ter pagado mais do que o dobro do que eles pegaram. Por quê? Porque o prazo é longo. E os bancos podem fazer isso com o prazo, por quê? Porque o cidadão é aposentado, ele não vai perder o seu benefício. Agora, vamos partir para o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil já começa o seguinte: o prazo para ser pago é 2 anos. Então você tem 2 anos apenas para pagar. Uma diferença de 5 anos em relação ao INSS. Então você tem 2 anos apenas para pagar aqui o Auxílio Brasil. E qual que é o fator mais crítico que os bancos não aceitam diminuir o teto de juros? É porque é o seguinte, vamos pegar o exemplo que aconteceu agora em setembro. Teve a focalização do Auxílio Brasil. O que foi a focalização? Muitas pessoas tiveram que atualizar os seus dados no cadastro único, porque senão vão perder o seu benefício. Ou seja, a qualquer momento, quando você está no Auxílio Brasil, você pode perder o seu benefício. Você pode ser chamado para uma averiguação. Você pode, alguma coisa acontecer na sua renda, aumentar a sua renda, perder o benefício. Então, o Auxílio Brasil não é estável. Você que recebe pode perder a qualquer momento. E aí os bancos vendo isso, o que acontece? O banco tem medo. Eu vou oferecer um empréstimo para essa pessoa e se daqui 6 meses ela perder o benefício? O que vai acontecer com os outros 1 ano e 5 meses que ela tem para pagar o empréstimo? Então, pessoal, o banco tem medo de diminuir essa taxa de juros por conta disso, porque você pode ficar inadimplente, ou seja, não pagar a sua dívida, o seu empréstimo. Por isso que os bancos têm medo de diminuir essa taxa de juros. Então, para resumir, fica esse entrave, pessoal. O governo quer porque quer diminuir a taxa de juros e os bancos batem na tecla que não vão diminuir a taxa de juros. E isso faz com que atrase totalmente o empréstimo consignado. Alguns bancos, por exemplo, que vocês viram nessa última semana, o Safra já falou, todas as propostas digitadas ficarão suspensas até que saia uma definição sobre isso. O Banco Pan tenta toda semana averbar para pagar quem já fez o contrato com eles, mas não consegue. Por quê? Porque não sai, de fato, essa definição final sobre o empréstimo. Então, pessoal, para resumir para vocês, essa semana é decisiva. Quarta-feira, após a reunião, tem que ter uma definição. Se não tiver uma definição, pode ser cancelado esse empréstimo consignado. Fiquem atentos às novidades aqui do canal. Eu espero que vocês tenham entendido tudo e inscrevam-se no nosso novo canal. O novo canal que está aqui abaixo. Clica lá, já vai aparecer para você se inscrever direto. Eu vou trazer lives todos os dias para vocês sobre os assuntos dos benefícios sociais. Inclusive, hoje tem live lá. Inscrevam-se, lá vai dar para responder todas as perguntas de vocês. Um forte abraço a todos, fiquem ligados no canal que a qualquer momento eu volto com vocês. Um beijo, abraço, tchau, tchau.